amém? Queridos, eu estou muito feliz mais uma vez, eu quero te dizer que é uma gratidão muito grande estar podendo aqui mais uma vez estar junto com vocês, mas quero dizer para você que se você ainda não viu as mensagens anteriores, eu quero dizer a você que você depois, quando você tiver tempo, você vá no seu YouTube e assista as outras mensagens que está com a mesma abordagem daquilo que nós iremos pregar nessa noite. Isso não quer dizer que se você não ouviu as mensagens anteriores, você não irá conseguir se conectar hoje. Nós temos um tema para hoje, mas isso não quer dizer que você vai ficar desconectado do que houve atrás, não. Mas se você tem o intuito de crescer, de aprender mais sobre culto, eu lhe direciono a você fazer isso. Hoje, Deus ministrou uma mensagem no meu coração, Ele escreveu para mim algo que eu quero transferir para vocês, e a mensagem é valorizando o culto. O tema da nossa mensagem de hoje é valorizando o culto, e a gente vai tratar essa mensagem de hoje a partir de Malaquias, capítulo 1. Se você ainda não está com sua Bíblia, eu lhe convido a ir buscar sua Bíblia para que nós possamos ler juntos e aprender junto as lições que nós iremos tirar desse texto. Nós iremos ler Malaquias para que nós aprendamos os princípios regulamentadores de culto que existia naquela época e que ainda é tão vívido para os dias de hoje. Muitas vezes nós, com a nossa mentalidade de hoje em dia, nós não estamos adaptados a olhar para o Antigo Testamento e absorver ensinamentos que irão nos mostrar a vontade de Deus para os dias de hoje. E isso é um erro da nossa parte. Nós precisamos olhar a Bíblia como um todo para que nós aprendamos sobre a vontade de Deus, sobre o desejo de Deus para as nossas vidas. E hoje, como eu já falei para vocês, nós iremos aprender a valorizar o culto através de Malaquias. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Malaquias, logo nos primeiros versos, para que a gente possa, de maneira em conjunto, aprender as lições que esse texto, que esse profeta, ele vai nos comunicar. Eu quero abrir em Malaquias capítulo 1, mas antes eu quero passar o pano de fundo do que estava acontecendo em Malaquias. E toda a mensagem de Malaquias, ela vai falar sobre o culto que estava sendo corrompido. O culto a Deus, ele estava sendo distorcido por causa de algo que estava acontecendo com aquele povo. O povo estava envolvido por um esfriamento espiritual. E o pano de fundo histórico do livro de Malaquias é o do período pós-exílico na Judéia. Malaquias, por ordem de Deus, levanta a voz contra os sacerdotes e o povo em geral, em protesto por causa da falsidade e descuido que havia penetrado no culto, que havia tomado conta do culto. O povo, ele não estava cumprindo as ordenanças estabelecidas para o culto. E o que é que acontece? Acabou que existindo uma indiferença do povo, por conta desse esfriamento, por causa dessa apatia, o povo estava indiferente com as ordens de adoração estabelecida para cultuar a Deus. É interessante que a gente observe que o povo estava cansado dos procedimentos ritualísticos de adoração, meu irmão. E talvez você já esteja conectando algo na sua mente, porque quantas e quantas vezes nós não estamos cansados. O que é possível perceber ainda no tratado de Malaquias é que o que acontecia era que eles estavam num processo entusiástico que se acendeu na inauguração do segundo templo. Deixa eu falar para você aqui para que você me entenda. O que é possível perceber no livro de Malaquias é que o povo estava entusiasmado com o que aconteceu
na glória do segundo templo, mas nesse período em que Malaquias começa a tratar das mensagens da sentença, daquilo que Deus desejava comunicar para o seu povo, o povo já se havia esfriado, e juntamente com a frieza e abatimento do seu zelo, daquilo que o seu sentimento tinha para cultuar o Senhor, a frieza espiritual também tomava conta do comportamento moral do povo, meu irmão. O comportamento moral do povo já estava sendo afetado por causa daquilo que o esfriamento espiritual estava trazendo para a vida daqueles homens. E aí você já com sua Bíblia aberta, a gente vai poder ler os primeiros versículos de Malaquias, que vai dizer uma advertência, ou seja, uma palavra de peso, ou talvez na sua Bíblia uma sentença pesada da parte do Senhor. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Ele destaca que seria uma palavra pesada, uma sentença que viria da parte do Senhor para comunicar para todo o povo que cultuava a Deus de forma fria, apática e de forma corrompida. Dando prosseguimento, a gente vai ler o versículo 2 e vai ver o profeta dizendo: eu sempre os amei. O profeta Malaquias vai dizer: eu sempre os amei. E como mostra em primeira instância, em primeiro lugar, no livro de Malaquias, a causa da sentença pronunciada por esse profeta é anunciado por esse homem, era a dúvida quanto ao amor divino. A causa, a sentença, a causa primária desse profeta anunciar essa mensagem, ele vem com um princípio de que o povo estava duvidoso acerca do amor de Deus. O povo não tinha na sua consciência aquilo que Deus já havia feito por ele. E aí o profeta vai dizer: eu sempre os amei, diz o Senhor. Todo esse questionamento cínico da parte dos sacerdotes, todo esse questionamento cínico da parte do sacerdote era por causa da aflição que eles sofriam, porque o que estava acontecendo nesse período pós-exílico, depois de 100 anos que o povo havia saído da Babilônia, ali o profeta estava tratando sobre circunstâncias que estavam acontecendo naquele determinado momento. E o que era que estava acontecendo e qual era a causa da dúvida que esses sacerdotes ou que o povo estava reclamando de Deus. O povo vem com uma advertência para o Senhor, com uma contra-pergunta. Deus diz: eu sempre os amei. E o povo perguntava: de que maneira nos amaste? E essa é uma resposta cínica da parte do povo, da parte dos sacerdotes, ou seja lá de quem pronunciou isso, mas isso chegou até a Deus. E é interessante a gente perceber, meu irmão, que existe muitas vezes um cinismo da nossa parte de entender esse amor de Deus. Muitas vezes não chega na nossa consciência do quanto Deus ele tem nos amado, meu irmão. Mas esse povo de Israel, ele tinha em mente, ele poderia ter em mente, se ele quisesse, ele poderia puxar um rol de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Deus havia tirado o povo do deserto, Deus havia tirado o povo também do Egito, Deus havia tirado também o povo de 70 anos do período babilônico em que o povo ficou escravizado. Então Deus, em contrapartida a tudo aquilo que aquele povo estava argumentando, ele estava dizendo: se vocês pensarem um pouco, você vai ver o quanto eu os amei, meu irmão. Devido a essa pergunta feita por esse povo, pelos sacerdotes, é interessante a gente perceber algo.
esse povo estava aflito por algumas coisas que estavam acontecendo. O sofrimento que o povo estava passando era proveniente da sua própria desobediência. E a própria Escritura, ela vai nos alertar de que se queixa o homem, senão das suas próprias falhas, senão dos seus próprios delitos. A causa pela qual o povo estava passando por uma determinada aflição, naquele devido tempo em que passou no período exilado, era causa da desobediência, era causa de muitas vezes corromper o culto a Deus, não entregar a sua adoração a Deus, e muitas vezes a causa da desobediência do povo era proveniente de idolatria. E aí a gente, percebendo todo esse contexto do que está acontecendo aqui em Malaquias, a gente percebe quantas vezes a gente não perde essa percepção do quanto Deus nos ama. Deus, ele enfatizou no início desse livro: eu sempre os amei, diz o Senhor. E amados, muitas vezes nós estamos perdendo a consciência desse amor de Deus. Uma das lições que Deus trouxe para mim nesses dias é que muitos de nós estamos pensando que o amor que Deus tem para a nossa vida é obsoleto, é circunstancial. Não, o amor de Deus, ele é um objeto do seu próprio amor, do seu próprio íntimo que corre por nós. E na nossa consciência parece que não está estabelecido esse amor de Deus, meu irmão. Será que você ainda não parou para ver o quanto de livramento que Deus já deu para a sua vida? Se você está de pé hoje, é porque Deus, ele tem protegido, ele tem colocado a sua mão sobre você até hoje. Todas as batalhas vencidas por aquele povo era porque Deus já havia dito: vocês podem guerrear, vocês podem lutar, porque essa batalha já é de vocês. A batalha, ela já era do povo. E nós, muitas vezes, não entendemos que as lutas que a gente está lutando tem o toque de Deus na nossa vida, meu irmão. Muitas vezes nós não compreendemos o quanto Deus está entrelaçado conosco nas aflições, muitas vezes que nós estamos passando, nas circunstâncias, nas dores. Deus está conosco. Deus não nos promete ausência de sofrimento no Evangelho, mas Deus nos promete a certeza da vitória. A palavra vai nos dizer que em Cristo, aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Quando eu estava lendo acerca do culto público, eu encontrei algo no livro de Augusto Nicodemos que fala sobre o culto verdadeiro. Ele vai dizer algo para nós muito importante. Ele vai dizer: não podemos medir o amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que estamos passando hoje, porque às vezes agrada a Deus nos submeter a tempos difíceis para nos preparar para a glória. Às vezes, agrada a Deus que a doença, o desemprego, a solidão e tantas outras coisas venham sobre nós em preparação para aquela glória que Ele tem reservada. Ei, Deus tem algo reservado para nós. E o desemprego, a solidão, a doença, as tantas outras coisas que nos afligem nessa vida, meu irmão, ela não pode nos separar do amor de Deus, e ela nos prepara para viver algo muito mais poderoso em Deus na eternidade. É tempo de você abrir seu coração para que você deixe essa mensagem se alojar dentro de você. É necessário que nós abramos nossos corações e aprendamos com aquilo que Deus tem para nós. Existe um versículo em Deuteronômio 7, do 6 ao 8, que vai nos dizer, e é uma representação daquilo que Deus pensa sobre nós. A palavra vai nos dizer: pois vocês são um povo santo para o Senhor.
Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 ao 8. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Você pode repetir isso no seu lugar, meu irmão, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó e rei do Egito. Meus irmãos, veja só como é inefável esse amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é eletivo, ele é seleto, ele é incondicional. A palavra vai dizer nesses versículos que a gente leu, que Deus não escolheu porque nós tínhamos propriedade, porque nós éramos alguma coisa. Pelo contrário, ele diz: vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Deus escolheu você dentre todos os povos, não porque vocês tivessem alguma coisa. Deus não nos escolheu porque nós tínhamos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas falhas, apesar daquilo que nós carregávamos na nossa vida, o Senhor não se afeiçoou de nós e nem nos escolheu porque nós tínhamos números de outros povos, não, mas foi porque o Senhor, ele nos amou. E quando a gente percebe isso, meu irmão, a gente vê que Deus, ele tem um olhar diferente para nós. Deus nos vê diferente. A palavra vai dizer que ele nos vê como seu tesouro pessoal. A palavra vai dizer que Deus não escolhe por causa de algum mérito. E também nesse texto que a gente leu, a gente vai ler que o que está envolvido na escolha de Deus é o seu próprio amor e a promessa que ele tem para conosco. O que ele tem envolvido para nós é o seu amor e as promessas que ele tem para nós. Ei, você tem promessa, meu irmão? Deus já pôde liberar promessas sobre a sua vida, porque a ênfase de tudo aquilo que acontece nos versículos iniciais de Malaquias, ele está mostrando que a causa das sentenças, dos pronunciamentos de Malaquias, ele vem por causa disso. O tópico inicial, aquilo que vem como lição depois de tudo que Malaquias vai tratar no seu livro, é tratado através desse questionamento: eu sempre vos amei. E o povo perguntando: onde foi que tu nos amaste, Senhor? Como foi que tu nos amou? Se nós estamos sofrendo, se nós estamos com essas circunstâncias, por que o Senhor está dizendo que nos amou? E aí Deus, ele nos convida a olhar para trás, não para as circunstâncias que nós estamos passando no presente, não a solidão, não o namorado que você perdeu, não a casa que você deixou de conquistar, ou a faculdade que você não passou. Deus não nos convida a olhar para essas meras coisas que nós vivemos hoje, que nós passamos hoje, mas Deus nos convida a perceber o seu amor, que é capaz de nos levar para a eternidade, meu irmão. Esse é o ponto que nós devemos olhar, sabe por quê? Porque nós iremos aqui discorrer mais adiante, mas ainda, meu irmão, acerca desse amor incondicional de Deus, desse amor seleto de Deus, Deus me trouxe uma certa vez uma pergunta para mim que talvez ela faça sentido para a sua vida. Se Deus me perguntasse se eu, em mim mesmo, eu teria capacidade de me salvar, se eu me salvaria, eu jamais responderia que eu me salvaria, meu irmão. Talvez qualquer pessoa sensata poderia responder que não teria direito à salvação. Por quê? Porque nós sabemos o quão corrupto nós somos, o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Então apenas uma pessoa insensata seria capaz de responder que se colocaria no céu para viver na eternidade. Mas qualquer pessoa sensata sabe
o amor de Deus, ele nos torna apto a participar da eternidade. Não é por causa dos nossos méritos, mais uma vez, mas apesar dos nossos deméritos, apesar daquilo que nós faz, mas Deus decide amar. Quando nós lembramos daquilo que Deus fez na vida de Jacó, a gente vai ver que ele não escolheu porque Jacó era boa pessoa. Porque a palavra ela vai nos dizer, ainda no versículo 2, não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Gente, você que conhece a história de Jacó, qual o atributo? Qual a ideia de bondade que Jacó tinha? Nenhuma. Mas Deus decidiu amar Jacó e rejeitar Esaú. E aí a gente vê como o ápice disso que a gente está comunicando, que o amor de Deus, ele é incondicional para as nossas vidas. E por causa desse amor, por causa desse entendimento, muitas outras coisas, uma série de consequências, ela foi relatada no livro de Malaquias, meu irmão. A gente vai ver até o final do livro, Deus tratando da corrupção que estava havendo no culto, dos sacrifícios imundos que estavam sendo oferecidos. A gente vai ver Deus exortar, trabalhar o povo, os sacerdotes, e até mesmo, se possível, dizer para que muitos dos sacerdotes fechassem as portas do templo, porque tudo aquilo que estava sendo oferecido a Deus não estava sendo oferecido de forma sincera, com o coração, mas pelo contrário, tudo estava indo de mal a pior. E aquele povo é extremamente exortado por Deus. Nós iremos ler agora, pulando para o versículo 6. O profeta dizer: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Preste atenção. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdote. Não foi vocês que desprezaram o meu nome? Não foi vocês que perguntaram de que maneira temos desprezado o teu nome? A palavra do Senhor, ela nos faz perceber os efeitos do esfriamento espiritual do povo, meu irmão. Uma consequência, uma série de efeitos acontece por causa da má compreensão do amor de Deus que estava existindo naquele povo. E um dos efeitos da nossa alma é a ferida que é causada por acharmos que estamos sendo injustiçados. Um dos efeitos da nossa alma ferida é a ação daquilo que externamos para o lado de fora, meu irmão. Porque quando nós estamos feridos com Deus, quando nós estamos feridos com o pastor, com algum líder, com algum irmão, nós externamos aquilo que está no nosso interior. A causa primária, vou lhe dizer mais uma vez, era a falta de compreensão do amor de Deus. As pessoas estavam duvidando do amor de Deus, e isso acarretou em uma série de consequências no culto público. E é aí que a gente tira, meu irmão, o quanto a mensagem que esse profeta falou há centenas de anos atrás, ela é habitual para os nossos dias. Porque nós transmitimos, nós externamos tudo aquilo que está no nosso interior. Nós colocamos para fora a nossa forma de apresentar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, ou até de ofertar algo diante do Senhor. Ela é uma causa, uma consequência de uma ferida que está interna dentro de nós. E muitas vezes, a causa pela qual estamos enfraquecidos diante de Deus é Deus. Senhor, nesse tempo eu ainda não tenho um emprego. Talvez seja essa a nossa pergunta. Senhor, nesse período que estamos vivendo, como é que o Senhor me ama? Se foi nesse período que eu perdi o meu casamento,
se foi nesse período onde eu estou sofrendo circunstâncias que eu nunca sofri, talvez sejam esses os nossos questionamentos. Talvez seja olhar para a nossa situação habitual de hoje, a nossa situação que a gente está vivendo hoje, nesses dias precisamente, e dizer: como é que o Senhor me ama, Deus? Como é que você me ama e eu estou passando por tudo isso? E é interessante que isso é uma matéria da teologia que fala sobre teodiceia, porque se Deus é bom, se Deus é glorioso, se Deus pode fazer tudo o que Ele quer fazer, por que Ele permite que os seus filhos sofram? Por que Ele permite que nós estejamos em situações difíceis muitas vezes, meu irmão? O povo estava prestando um culto enfadonho e tedioso a Deus na época desse profeta Malaquias. E talvez seja essa a situação que nós estamos vivendo hoje. Um culto, cada vez mais ele tem se tornado enfadonho, tedioso, sem a presença de Deus, sem a manifestação das nossas melhores ofertas. E aí a gente vai ver no relato posterior que as consequências, os efeitos desse esfriamento, ele é mostrado a partir desse capítulo 1, do verso 7. A primeira coisa que acontece conosco é que nós levamos coisas impuras ao culto. Quando nós estamos feridos internamente, nós levamos coisas impuras para o culto. E isso é feito muitas vezes da nossa amizade com o mundo, do nosso relacionamento com o pecado, do nosso relacionamento com as coisas que Deus torna desprezíveis. Levamos coisas impuras para o culto. No versículo 7 nós iremos ler: trazendo comida impura ao seu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. O profeta vai nos mostrar que os sacerdotes, o povo de Deus, estava levando comida impura ao seu altar. E mesmo assim, com um questionamento cínico, perguntava a Deus: de que maneira nós estamos te desonrando, Deus? De que maneira nós estamos te desprezando? E Deus vai fazer a afirmação na sua palavra dizendo, ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Então, o primeiro efeito de uma ferida causada do nosso interior pela má compreensão do amor de Deus é levarmos coisa impura para o culto. E a segunda coisa é levarmos coisa sem valor. Levarmos coisa sem valor para o culto é uma das coisas que nós levamos quando estamos feridos. Versículo 8 vai dizer o seguinte: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Preste atenção. A oferta, ela se tratava de levar animais que eram puros, que eram completamente perfeitos. E aí, o profeta, ele vai nos dizer que aquele povo, na hora de trazer animais, eles levavam animais cegos para sacrificar ao Senhor. Vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem ofertá-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aí aqui Deus usa a figura de um governador para representar, se nós estivéssemos oferecendo algo para esse governador, se ele receberia, meu irmão. E trazendo uma ilustração mais para perto de nós, se o seu esposo, se a sua namorada, se o seu pai estivesse recebendo coisas nulas, coisas fúteis da sua mão, será que ele iria achar isso interessante da sua parte? Se as pessoas, se um ser humano, se um governador, se os nossos pais, se o nosso namorado, se o nosso esposo não receberia isso
com um olhar benquisto para essas nossas ofertas, será que Deus olharia, meu irmão? Não seria Deus superior a esses homens para que nós pudéssemos entregar algo também superior a Ele? O que era que estava acontecendo aqui quando o povo levava coisas sem valor para o culto? Eles escolhiam qualquer coisa, escolhiam o pior animal que tinha, escolhiam animais cegos, escolhiam animais aleijados e dava a Deus. E isso trata, meu irmão, da nossa adoração. Isso trata da nossa oferta, isso trata daquilo que está no nosso íntimo. Mais uma vez eu quero lhe alertar, lhe dizer, abrir a sua mente para essa noite, para esse dia de hoje, para entender, sabe o quê? Que quando a nossa alma está ferida, nós entregamos coisas indesejáveis a Deus. Nós não entregamos o nosso melhor a Deus. Esse povo, por falta de compreensão da parte de Deus, estavam entregando coisas sem valor ao Senhor. Estavam entregando qualquer coisa. Se você entregar qualquer coisa, meu irmão, ao seu empregador, será que ele vai receber? Será que no seu local de trabalho, se você estivesse oferecendo o seu pior trabalho, será que o seu empregador ele receberia? E por que Deus teria que receber? E a gente vai para mais um efeito da causa pela qual nós somos levados pelo esfriamento espiritual. Oferecemos uma adoração enfadonha todas as vezes, meu irmão, que nós estamos feridos na alma. E a gente vai ler no versículo 13, dizendo: e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. Será que a profecia, a mensagem do profeta Malaquias, ela não tem tudo a ver conosco, meu irmão? Porque quantos de nós não estamos cansados de participar do nosso culto? Quantos de nós não estamos cansados de oferecer o nosso melhor a Deus? De olhar para Deus como aquele que nos amou sobre todas as coisas e entregar aquilo que é melhor com toda a alegria. Meus amados irmãos, uma falta de compreensão sobre o amor de Deus nos levará a consequências desastrosas. Pelo contrário, um amor que envolve o nosso coração nos levará a entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. E não é à toa que o salmista vai nos dizer que um dia em sua casa vale muito mais do que qualquer outro, em qualquer um outro lugar, do que 1000 em qualquer um outro lugar. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente o quanto Deus tem nos amado, o quanto Deus tem nos provido de graça, para que nós entreguemos tudo ao culto público. A gente vai ver aqui que essas consequências, esses efeitos disso que ocorre, é danoso para a vida de um crente. Sabe por quê? Porque todas essas consequências, todos esses efeitos, Deus reprovará. Tudo aquilo que nós fizermos de forma ambiciosa, de forma fraca, de forma sem sentido, fria, apática, Deus não receberá de nós. Nós estaremos entregando sacrifícios de tolo ao Senhor. Nós iremos estar indo para o culto, entregar uma adoração ao Senhor, mas de forma corrompida, o Senhor não receberá. Nós iremos estar entregando qualquer coisa ao Senhor por meio das nossas ofertas e Deus não receberá. E para comprovar isso que a gente está dizendo, isso que eu estou dizendo, eu quero ir para o final do versículo 13, quando o profeta vai dizer: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Quando nós decidimos entregar qualquer coisa a Ele, será que Ele deveria aceitar aquilo que é levado pelas nossas mãos? Pergunta o Senhor. E o versículo 14, Deus
vai trazer uma sentença pesada para casa, estando provido de poder ofertar algo melhor ao Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho, tendo condições de ofertar um animal sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou grande rei, e o meu nome é temido sobre as nações. Meu amado irmão, será que nós não estamos entregando ofertas e fazendo sacrifícios de tolo? Será que no nosso íntimo nós não percebemos que nós podemos entregar algo melhor ao Senhor? Será que nós não percebemos que aquilo que nós temos entregado ainda é mesquinharia diante de Deus e nós podemos ofertar algo muito melhor para o Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ideia do culto público, ela é uma representatividade daquilo que nós fazemos no nosso culto privado. Tudo aquilo que nós vivemos no nosso culto privado é a manifestação, é a ação daquilo que nós iremos ofertar no culto público. No culto diante da igreja, diante dos irmãos. Então o culto a Deus, ele não se resume a um templo de 4 paredes. O culto ao Senhor, ele é a todo momento. A partir do momento que você abre os seus olhos, você tem o dever de cultuar o Senhor. Você tem o dever de se voltar para o Senhor. Porque o culto público é uma manifestação daquilo que vivemos no culto particular. E se vivemos algo sincero com Deus, meu irmão, nos nossos dias, no nosso dia a dia, com certeza conseguiremos apresentar ofertas de adoração verdadeira. Se nós vivemos entregando dia a dia algo sincero a Deus, nós conseguiremos apresentar ofertas de adoração verdadeira ao Senhor. E é por isso, meu irmão, que essa mensagem ela é um despertar para nossas vidas, para que nós não estejamos perdendo o nosso tempo, para que aquilo que a gente esteja fazendo não seja em vão. Meus amados irmãos, esse culto que o profeta Malaquias estava exortando o povo a fazer de forma diferente, ele tinha um sentido, mas para nós hoje ele tem um sentido muito maior, porque houve um preço de sangue, houve um sacrifício que foi realizado nessa época em que nós lemos cada versículo, em que nós tratamos, em que nós podemos aqui aprender as lições do profeta Malaquias. Não existia ainda a morte do Filho de Deus, mas hoje nós temos menção desse nome, do nome que é sobre todo nome, que veio para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ofertar um culto verdadeiro diante do Senhor, meu irmão. Cara, transforme a sua vida num altar de adoração ao Senhor. Transforme a sua casa. Nós estamos aqui em casa e nós podemos transformar esse lugar num ambiente de adoração, num ambiente de culto. O seu quarto é um ambiente de culto em que você pode oferecer louvores ao Senhor, em que você pode se lançar, mergulhar nesse mar, nesse oceano chamado Deus. E é por isso que esse é o entendimento que precisa prevalecer na nossa mente. Esse é o entendimento que precisa ficar fixo, grifado em nosso coração, de que Jesus morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos oferecer tudo o que temos e que somos. E esse é o entendimento que Deus tem trazido para nós. Essas são as lições práticas de como oferecer um culto verdadeiro e que agrade ao coração de Deus para as nossas vidas. E sabe, meu irmão, olhando para tudo isso que foi nos dito aqui, olhando para todos os ensinamentos, tudo aquilo que o profeta Malaquias pronunciou ao nosso respeito para regular a ação do nosso culto, sabe o que é que eu vejo, meu irmão?
é que mesmo diante de cada situação que a gente vive, a gente precisa ter em vista algo, em que nós estamos em um relacionamento vívido com Deus. E as palavras que foi me lembrada enquanto vinha essa ministração sendo escrita em meu coração, foi as palavras de um fechamento, de uma aliança feita em um casamento. Porque tudo aquilo que nós precisamos viver é aquilo que é anunciado na aliança de um casamento. E o que é um casamento? Quando a gente está fazendo essa aliança com a esposa, o esposo, quando está fazendo com a esposa, faz, é dizer para o cônjuge, para o seu parceiro, dizer: prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza. E aí, esses votos, eles precisam ser feitos agora diante de Deus, meu irmão. Diante desse alerta, diante dessa condição que Deus nos chamou aqui para ser examinado o nosso coração, é isso que nós precisamos pronunciar diante do Senhor. É dizer: Senhor, eu prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Mas aí a gente entra, né? Até que a morte ela venha e nos leve para a morada celestial. Esses são os votos, meu irmão, que nós devemos fazer hoje com Deus. Esse deve ser o compromisso, a aliança, o pacto que nessa noite nós precisamos fazer com Deus. Deus, mesmo diante da alegria ou da tristeza, da saúde ou da doença, da riqueza ou da pobreza, em todos os momentos da minha vida, eu continuarei fiel ao Senhor. Você pode fazer isso no seu lugar dizendo: meu Deus, eu coloco essas palavras no meu coração, dizendo a Ti, Senhor Deus, que eu serei fiel ao Senhor, custe o que custar, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida e eu espero que Deus, Ele tenha aberto o seu coração, meu irmão, e fincado essa palavra dentro de você. Pai, nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos por esse tempo oportuno em que o Senhor trouxe essa palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que esse é um tempo em que o Senhor separou para tratar com os Teus filhos, Pai. Esse é um tempo onde cada pessoa, cada filho Teu está nas suas casas, Pai. E é verdade que nós temos feito muitas especulações acerca, Senhor Deus, dessa pandemia, desse tempo que nós temos vivido, Pai. Mas uma verdade é certa, Pai. O Senhor trata com cada um no seu particular, no seu individual, Pai. Em meio a tantas especulações, a tantas notícias de jornais, Senhor Deus, eu sei que no íntimo de cada um o Senhor tem algo para tratar conosco, Pai. E por isso nós fomos despertados nessa noite para aquilo que o Senhor queria para nós, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a crescer espiritualmente, Senhor Deus. Dai-nos a cada dia o Teu Espírito Santo para que nós possamos crescer em graça, Senhor Deus, e a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, Pai. Nos torna a imagem e semelhança daquele que se deu por nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, dai-nos espírito de retidão diante do Senhor, para que nós não ofereçamos, Senhor Deus, uma ofensa diante de Ti. Nos ensina a Te cultuar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Pai, porque é esse a quem o Senhor procura, Pai. Te peço em nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus.